Mão na massa então, pessoal? Primeiramente a gente escolhe o couro. Nesse caso aqui a gente está optando por um couro Crazy Horse azul, o Sky, conhecido como Sky. Então aqui a gente vai ver qual a melhor parte do couro que a gente vai estar usando. Aqui eu tenho um molde, esse molde meu aqui já está direto no papel, mas o PDF dele vai estar disponível no material complementar, no material de apoio, tá bom? Então vocês podem ficar despreocupados. E as opções que vocês podem fazer é talvez um acrílico para facilitar na hora de você estar marcando a peça, ou você recorta as partes e cola num papelão ou talvez num EVA também, para fazer os moldes corretos, né, de cada parte, e você depois marca no couro. Eu optei por trabalhar dessa forma, que eu achei mais rápido, mais fácil também. Aí você faz da forma que você achar melhor, beleza? Então vamos lá? Agora eu vou marcar cada ponto que eu vou precisar aqui para depois a gente estar fazendo o corte desse couro. Nós vamos fazer o couro azul, vai ter o detalhe dele num couro Crazy Horse também, só que no caso esse aqui é o caramelo. E vai ter uma parte de dentro também que a gente vai colocar em detalhe no couro Crazy Horse caramelo, beleza? Vamos lá? Agora a gente vai marcar. Eu opto aqui sempre por ver qual a melhor parte do couro. Igual tem cliente que gosta de que aparece as marcações, certo? Então vai de cada cliente. Na hora que a gente vai fechar o negócio com o cliente, a gente pergunta também. Esse couro aqui, ele tem um diferencial. Na hora que você faz essa marcação aqui, ó, olha só o que acontece. Olha, tanto que ele fica um couro mais rústico ainda, né? Então tem essa opção, a gente mostra para o cliente, fala para ele que existe a possibilidade de fazer dessa forma. Se ele gostar, beleza. Caso contrário, a gente faz com ele da forma, vamos dizer, original que ele vem lá do curtume, correto? Eu tenho esse peso aqui, na verdade é uma madeira. Aí eu revesti, colei um couro aqui só para não arranhar a peça, né? Às vezes a madeira passa aqui no couro e arranha a peça. Esse aqui é só um peso mesmo, para não acontecer na hora que a gente for marcar, da folha ficar dançando aqui e acabar tendo uma medição, né? Uma medida, melhor dizendo, errada. Então a gente coloca ele aqui só para essa folha ficar bem certinho aqui no couro, certo? Agora nós vamos marcar. Aqui no meio aqui tem um pontinho também, que é onde a gente vai incluir o botão, ok? Muito cuidado na hora de tirar o peso para colocar para o outro lado, viu? Aqui são dois pontinhos também de marcação, que é onde a gente coloca a outra parte do fechamento. A gente vai fazer uma marcação da logomarca nesse rumo aqui também, certo? Então a gente marcou aqui. Agora vamos marcar, tem que ser bem no pontinho aqui, viu pessoal? Bem na quebra aqui, bem no canto, para não acontecer depois na hora que a gente for cortar, não ficar o bolso torto, certo? Então tem que ser bem preciso aqui a marcação. Marquei. Beleza, nós marcamos todos os pontos que a gente vai precisar para esse corte aqui agora, beleza? Agora nós vamos tirar e vai seguir os pontos de acordo com o que a gente marcou. Deixa eu pegar a nossa régua maior aqui.
Ó, encontrei o primeiro ponto. É sempre bom firmar ela certinho aqui, ó. Fez até um ponto de segurança, depois marca, prensa ela de novo aqui com o dedo e faz a outra marcação até o ponto, certo? Ó, firmei, vou começar lá no pontinho, vem até aqui no meio mais ou menos, cuidado para não mexer a régua e vem até o outro ponto. Beleza, agora eu vou tirar essa régua porque ela é muito grande e vou usar a menorzinha aqui. Então, vamos lá, agora a gente vai fazer esses... Finalizar a área externa aqui, né? Beleza. Aqui tem um pontinho no meio, ele não é reto, ele dá um quebra aqui mesmo, viu, pessoal? Beleza. Essa parte aqui tá pronta, a parte externa. Agora, esse aqui a gente tem que tomar esse cuidado para não ficar torto, senão o bolso da carteira vai ficar torto também, beleza? Então, eu peguei a primeira pontuação, vi que ela vai vir aqui no outro traço dela e depois vai ter mais outro bolso de cá. Então, aqui já dá para fazer os dois de uma vez. Ó. Vou vir aqui, fiz o primeiro, até aqui, tem a parte do meio e a gente vem aqui e faz a outra parte, certo? Ó, primeira e a segunda parte. Daqui a mesma forma. Sempre lembrando de prensar a régua aqui bem certinho para que ela não escorregue. Foi o primeiro, foi o segundo. Aqui vai mais uma e aqui a outra. Beleza? Então as marcações aqui já foram feitas. Agora a gente vai cortar essa parte do couro que a gente vai estar usando. E essa ferramenta aqui, pessoal, não lembro se eu cheguei a falar, mas o nome dela é sovela. A régua aqui no caso, a gente usa a régua de escola mesmo, só que a gente opta pelo metal, porque quando é a régua de plástico, às vezes na hora que você vai passar o estilete, ela pode ir estragando. Então essa aqui ela dá mais proteção, né? É mais resistente. Então vamos usar a base de corte. Vamos pegar aqui o estilete. Detalhe nesse estilete, pessoal, principalmente nesse tipo de estilete aqui, ó, nós temos essa base aqui, ó, para quem não sabe, ela tem um buraquinho aqui no meio, certo? Isso aqui serve para quando você for perdendo o corte aqui do seu estilete, você usa aqui ela para quebrar, entendeu? Vou fazer nessa aqui, que essa aqui já está com um corte bem ruim. Você pega aqui, ó. Viu para que ela serve? Aí ela corta, ela quebra só o pedacinho aqui que você tá com a ponta ruim, agora você tem uma ponta nova para fazer melhor o corte aqui no couro. Nessa hora do corte a gente também tem que ter todo o cuidado para que a régua não fuja, né, não saia da linha, porque senão o seu produto vai ficar torto. Ou melhor dizendo, né, não é nem torto, porque depois tem como fazer o acabamento, né? Na parte do acabamento você consegue fazer o corte mais reto, só que vai te dar mais trabalho, né? Então, a gente costuma dizer que o acabamento da peça já começa no início da criação, no corte mesmo já começou o seu acabamento, perfeito? Eu sempre confiro se a minha base de corte, ó, se ela tá no rumo certinho da peça, para não acontecer de às vezes você corta, a base de corte aqui tá próximo da onde você vai cortar e acaba estragando, né, a peça ou cortando errado. Tá marcado. Pessoal, detalhe, não precisa de tentar cortar já na primeira. Aqui,
O segredo é você manter ela reta, ó, ela reta, não fazer esse aqui e não fazer esse aqui, porque senão o couro vai sair com um corte errado, né? Meio que chanfrado e não é a ideia. Então manter ela sempre no ângulo reto, para que lá no final também, na hora que você for finalizar a carteira, ela não fique com um acabamento ruim, perfeito? Então, vamos lá, manter ela reta e novamente eu falo, não precisa de tentar cortar ela toda na primeira vez. Passa uma vez, passa outra vez, se precisar de passar 5 vezes, você pode passar, não tem problema. Então, vamos lá? Então, aqui, ó, vou passar até onde minha mão tá firme aqui, ó, vendo se ela tá reta lá no final também. Então, a gente vai passar uma vez. Ó, passei uma vez, eu vi que já cortou praticamente tudo. No próprio corte, você já sente a lâmina passando lá na base de corte lá embaixo. Então, você já vai saber que cortou. De qualquer forma, ó, vou passar mais uma por segurança. Beleza, vem até aqui, mantém a régua firme. E agora a gente continua até o final aqui, ó. Beleza, vamos passar mais uma. Passamos. Olha, a gente conferindo aqui, ó, tá toda cortada, certo? Agora vamos para esse outro lado aqui maior. Passamos uma vez. Mais uma vez, por segurança. Beleza. Passou uma vez. Ok, vamos conferir aqui. Ó, tá cortadinho. E agora vamos para os outros cortes, né? Vamos cortar aqui. Essa aqui eu passei uma vez só, eu já senti que ela cortou, ó. Viu que beleza? Se caso eu tivesse com aquele outro pedacinho de lâmina, ele já estava bem gasto aqui, talvez eu teria que passar umas 4 vezes, né? Mas no caso essa aqui, ela tá a lâmina bem novinha, então no máximo 2 vezes a gente já vai ter cortado. Ainda mais esse couro aqui, que ele é um couro 12 linhas, então é um couro de 1,2 milímetros, né? Ele é mais fininho. A gente antigamente trabalhava com couro 16 linhas, mas tem algumas peças que a gente coloca 3 ou 4 painéis um em cima do outro, então a carteira estava ficando muito grossa. Aí a gente hoje optou, né, por trabalhar com esse couro 12 linhas, né, que é um couro mais fino. O 16 linhas, no caso, seria 1,6 milímetros. Beleza? Agora vamos cortar essa outra parte aqui. Beleza, passei uma vez, bem na pontinha. Cuidado para não deixar passar para a parte de dentro da carteira, viu, pessoal? Aqui do painel. Então tem que ser bem na onde vocês fizeram. A ponta aqui com a sovela, ó, onde vocês marcaram. Então pega a pontinha do estilete bem lá e passa ela para cá. Beleza? Então essa aqui eu já cortei também, ó. Tá certinho. E agora nós vamos fazer aqui do outro lado. Da mesma forma, a gente vai pegar aqui, ó, bem na ponta e vai trazer passando um pouquinho, porque às vezes vem até aqui, você acha que terminou de cortar, não cortou, aí na hora que você vai puxar, saiu a linha do couro, não fica um corte perfeito, né? Então vamos lá. Sempre o couro bem esticadinho. E agora a gente vai fazer o último corte aqui dessa área externa desse painel, né? Ó, dá uma apertada para ela sentar, né, lá no painel de baixo, ou melhor dizendo, na base de corte, e puxou. Não tem a certeza, não sentiu a base de corte ainda, novamente você faz o corte e agora tá o painel tá pronto. Esse painel, no caso da área externa, a gente ainda vai fazer o corte aqui também
dos bolsos. Se a gente colocar em cima aqui do nosso molde, ó, bateu certinho com o molde. Então, no final a gente não vai ter nenhum problema da carteira ficar torta, né? Vamos para o próximo. Aqui eu já poderia tá cortando, mas a gente vai fazer umas furações aqui com o vazador. Então eu vou cortar a parte dos detalhes que eu comentei anteriormente, que a gente vai fazer os detalhes no couro Crazy Horse Caramelo. Aqui eu já tenho um couro que ele estava separado aqui, acabou que deu certo aqui com os detalhes que a gente vai precisar. No caso, eu vou usar de detalhe essa parte aqui da onde está os bolsos, eu vou cortar 2 peças desse tamanho aqui, ó. Então, vocês vão ver aí no molde de vocês, no material complementar, no material de apoio, que a gente vai cortar aqui, ó, mais ou menos a medida aqui, lá vai estar bem detalhado, 21,5 por 8,5. Então esse a gente vai cortar 2 painéis desse. Então já podemos marcar esses 2 painéis aqui nesse couro, beleza? Então vou colocar por cima novamente, mostrar algo bacana aqui que vai ajudar na hora de vocês fazerem esse corte, ó. Coloquei ela, passa a mão aqui, ó, que aqui vai fazer uma pequena marcação que vocês vão saber se está saindo ou não do couro, ó. Nesse caso aqui, tá tranquilo. É igual eu falei, se você optar por colocar o acrílico, você já colocaria o acrílico aqui e já marcava. Então aqui eu vi aqui lateral, ó, que sobrou espaço, belezinha, não vai sair para fora do couro. Aqui também temos espaço e aqui também temos espaço. Então agora vamos fazer as marcações. Mas em relação ao acrílico, nós temos também o acrílico. No site vocês conseguem comprar o acrílico. É um gasto, mas se for um produto que você vai fazer várias vezes, é aconselhável você fazer sim o acrílico, né? Nós temos essa opção também. Além do molde, você consegue também esse acrílico, beleza? Então fizemos a primeira. Aqui da mesma forma, só um pouquinho, pronto. Vou conferir aqui se não vai acabar o couro, ó. Deu também aqui o espaço, do lado de cá também não acabou. Por sorte, o couro aqui deu certinho, hein? Vamos fazer mais essa marcação, essa. Nesse caso aqui eu não usei o peso, mas a minha mão está o tempo inteiro firme aqui em cima para não deixar o molde dançar aqui em cima do couro, né? Fizemos mais essa marcação e mais essa marcação aqui também. Pronto. Agora nós vamos riscar aqui no couro. Marcamos aqui. Aqui também. Um detalhe aqui que seria bacana, eu uso bastante isso. Ó, como tá pontuado, tá marcado, eu coloco a sovela aqui, ó, ela vai travar aqui. Aí eu preocupo só com o furo do lado de cá. Eu não preciso de preocupar com o de cá porque eu sei que, já travou lá. Agora eu vou centralizar ou colocar a régua aqui no ponto final. Beleza? Marcou. Agora vamos para as marcações laterais. Eu não aconselho pegar e fazer direto aqui, ó, porque, por exemplo, na hora que a gente colocou o molde, pode ser que às vezes eu coloquei o molde um pouquinho torto. Então, sempre fazer painel por painel. Não faz aqui direto, porque só a peça também pode sair torta. Então, vamos focar desse ponto até esse agora, viu? Então, aqui, tá aqui, beleza. Agora sim, vamos para desse outro painel. Da mesma forma, aqui do outro lado. Vamos focar aqui. E aqui vamos focar
nessa parte. Pronto, já fizemos esse aqui. Agora vamos cortar igual a gente fez com o Crazy Horse azul. Ó, eu vou fazer mais fraquinho. Não vou cortar ela de primeira para vocês verem aqui, ó. Passei. Ó, não saiu, beleza? Vamos passar mais uma vez. Não precisa de colocar muita força, beleza? Ó, agora ele saiu, belezinha, ok? Agora, quando tem a opção de você cortar para o lado de fora, eu aconselho, porque às vezes você vai puxar aqui, sei lá, você toma um susto e dá uma cortada para dentro. Aí você perde esse painel aqui. Então, se você puder fazer dessa forma, se caso acontecer de errar, você vai errar para fora, tá bom? Esse é um detalhe, mas a partir do momento que você já está bem acostumado no corte, raramente vai acontecer isso, viu? Então, vamos. Ó, ele cortou essa parte, mas lá no início ele não cortou tudo. Então, deixa ele certinho do jeito que ele tá. E vem aqui, ó. Agora saiu tudo, ó. Certo? Vamos aqui no cantinho. Cortou de primeira. Ah, quando a lâmina tá boa assim, é lindo, né? Passou uma vez, ele já aceita. E esse couro aqui, o Crazy Horse, ele é muito gostoso de trabalhar. A gente já no início, quando a gente foi comprar o couro, que a gente ainda não sabia qual o couro certo de trabalhar, a gente foi numa empresa lá no Emanuel, na Lorena Couros em Franca, e pegamos vários tipos de couro, são retalhos, né, que a gente comprou, e foi fazendo teste qual o melhor couro para a gente trabalhar. Chegou num ponto que a gente falou, não, é o Crazy Horse. Além dele ser um couro rústico, bonito, tem a questão das marcações que eu mostrei para vocês anteriormente, ele é muito bom, as medidas deles, o corte dele é correto, porque tem alguns couros que você vai passar o estilete, chega lá no final o couro estica. Então, nós optamos por não trabalhar, mas pode ser que o tipo de peça, o tipo de material que você vai fazer, você vai gostar de um outro tipo de couro. São inúmeros tipos de couro. Olha, esse aqui é um couro atanado, ele é um couro de curtimento vegetal, curtido no tanino, e aqui existe a possibilidade de você trabalhar com ele tanto no atanado cru mesmo, ou existe a possibilidade de você também estar tingindo, pintando. Então, existe inúmeras empresas que vendem essa tinta. Nós indicamos o pessoal lá da Veox, que eles têm uma quantidade boa e um atendimento excelente. De couro, existem inúmeros curtumes aí também. A gente trabalha com o Lucas lá na Laderef, e também nós indicamos na parte de atanado, que foi quando a gente comprou a primeira vez, o pessoal da J Camp, o Júnior lá da J Camp. Vamos aqui cortando a última peça agora, ou o último painel. Na verdade não é o último, porque a gente tem também a parte do fechamento, né? Que vai ser que a gente vai aplicar o botão aqui no caso. Então a gente ainda vai cortar mais duas pecinhas dessa aqui, dois painéis desse no Crazy Horse também em caramelo. Beleza. Mais uma. Ok, pronto, as duas peças que a gente vai usar de detalhe juntamente com essa outra aqui, ó. Vocês podem ver que dá uma combinação bem bacana o Crazy Horse azul com o caramelo. E agora, eu acho que aqui dá para fazer, hein? As duas. Ó, conferir aqui, não tá saindo, ó, do couro, ó.
conferir também, porque a gente viu que tem um buraco aqui, ó. Então vamos conferir se não tá pegando, ó. O buraco tá bem aqui, ó, nesse rumo aqui. Então tá tranquilo. Vamos fazer a marcação nos cantos, onde dá o ponto aqui, ó. Aqui fizemos. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Vocês vão ver que tem essa parte arredondada aqui, mas eu vou mostrar de onde que vem essa parte arredondada, que vai facilitar aí para vocês tá fazendo essa marcação também, se vocês optarem por trabalhar dessa forma aqui, né? Se no caso for no acrílico, aí já vai estar o acrílico com o tamanho certinho do molde, certo? Então nós fizemos as marcações aqui e aqui. Eu vou pegar a régua, como eu fiz esse molde aqui com essa régua, ó, então ela vai dar certinho aqui essa voltinha aqui dessa alça, né? Ó, então, marquei o ponto aqui. Já tá bem no ponto aqui. Então a gente vai fazer a curvinha, ó. A curvinha aqui já tá feita. Agora a gente vai para essa outra curvinha aqui. Não deixar ela torta, tem que estar certinho ali no ponto onde você marcou. Ó, marcamos. E agora vamos marcar aqui, ó. Beleza. Ó, aqui ficou um pouquinho fora do ponto. Então, como ele tá pro lado de fora, eu consigo voltar aqui certinho. Agora ficou reto. Beleza? Da mesma forma que a gente fez a outra, a gente faz essa. Por quê? A gente vai colar uma na outra, então elas têm que estar com o mesmo tamanho, né? Para facilitar na hora de fazer o acabamento, né? Como eu falei, o acabamento já começa no início da peça, né? Olha só, para já ir adiantando, eu falei anteriormente que a gente vai colocar a logomarca aqui, então eu já vou deixar a nossa hot stamp ali, que é a nossa máquina de prensa, já esquentando, para que na hora que a gente terminar de fazer o corte aqui, ela já vai estar na temperatura correta e a gente marca essa logo. Beleza? Colocamos ali a nossa hot stamp para esquentar. No caso ali a gente colocou uma temperatura de 150 graus. Isso vai de teste. Eu já sei que 150 graus vai ficar numa marcação boa, porque se eu colocar 300 graus, por exemplo, na hora que eu for prensar aqui no couro, o couro vai dar uma enrugada e a gente acaba perdendo esse painel, né? Então, vocês vão ver ali na hora que a gente for marcar. Eu vou fazer um teste com a outra peça antes para ver se vai marcar certinho, mas é aconselhável sempre que você for fazer uma marcação na hot stamp, pegar um pedaço de couro, um retalho e testar antes para não correr o risco de você estar fazendo errado ou perdendo a sua peça. Certo, agora vamos cortar aqui. Já foi a primeira. Beleza. Aqui eu vou cortar aqui só para facilitar, que depois a gente faz com bisturi aqui essa curvinha, que às vezes com o estilete aqui, ó, esse estilete aí dá uma balançadinha, então às vezes corre o risco de não fazer certo. A gente vai pegar um bisturi que ele faz o corte mais preciso aqui, tá bom? Vamos aqui para essa outra parte. Beleza, aqui cortou. Aqui eu já posso pegar e cortar direto, ó. Certo? Essa peça aqui é uma peça pequena. Eu não aconselho jogar fora, porque de repente você pode estar usando ela para fazer um chaveiro, né? Então, você vai às vezes cortar uma peça dessa desnecessária se você tem um retalho desse. Então, eu tenho a minha caixa ali onde eu vou guardando esses retalhos
até mesmo esses pequenininhos aqui, tem uma cliente que uma vez pediu para fazer umas etiquetas com a marca dela e era mais ou menos desse tamanho. Então, se eu tivesse jogado fora, eu teria perdido com isso, né? Então, fica essa dica aí para vocês, beleza? Aqui, da mesma forma, não precisa de tentar fazer tudo no primeiro. Vamos fazer primeiro para ele só marcar, depois faz quantas vezes for preciso, beleza? Porque às vezes você força, você dá uma lascada aqui e perdeu, vai ter que cortar outro couro, certo? Então, fica mais essa dica aí. Pode fazer quantas vezes for preciso, ó. Então, primeiro eu vou fazer só para marcar mesmo. Agora vamos lá de novo, no mesmo lugar. Tentar sempre fazendo no mesmo. Às vezes ele dá uma escorregadinha para um lado, mas tentar sempre no mesmo lugar que você fez a marcação, a primeira marcação. Ó, então já passei uma vez, duas, e agora a gente já está indo para a terceira passada aqui. Ó, tá quase, aqui já saiu. E agora aqui, certo? Pessoal, existe outras formas de fazer isso aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês, só que eu não tenho esse. É como se fosse um vazador dessa forma aqui, ó. Que aí no caso você poderia pedir para fazer um vazador que fizesse essa volta aqui certinho. Então, você chegaria aqui, pegava o martelo, batia, ele já cortava. Ou existe também a possibilidade de você fazer uma faca. Que aí a faca, você já faz a faca do tamanho do molde certinho. Então você vai colocar lá na máquina, prensou, ela já corta certinho também. É um investimento, mas daquela mesma forma que eu falei, para peças que saem muito. Porque de repente você manda fazer uma faca, vai usar uma vez e nunca mais, né? Então vamos lá agora, fazer o outro lado. Mais uma vez, bem de leve, só para marcar. Ó, começou a sair um pouquinho aqui, mas vamos corrigir. Beleza. Beleza, pronto, finalizando. Certo, então aqui a gente já tem essas duas partes que a gente vai colar aqui, ó. Uma na outra e depois a gente faz a marcação. Ou melhor, eu vou fazer a marcação agora porque como eu deixei na temperatura de 150, creio que ela não vai dar nenhum estrago nesse couro não, porque eu costumo colar primeiro para depois marcar. Mas vai ser até bom eu marcar agora, que se acontecer, vocês já vão ver aí como é que fica. Já coloquei ela aqui na marcação. Esse couro que eu coloquei aqui por baixo, o antanado, foi para quê? Porque na hora que prensar ela aqui, ó, na hora que ela for prensar, ela dá uma suavizada lá na pancada, né, de baixo, e a marcação fica mais bonita. Foram testes que eu fui fazendo e acabou que ficou melhor. Então, ela já está posicionada. Eu vou segurar aqui para ela para ela não mexer igual mexeu agora. E agora nós vamos fazer a marcação da logo. Ó, coloquei uma vez, ó, já ficou bacana essa marcação, mas eu quero deixar ela mais escurinha um pouco. Então eu vou bater mais uma vez. Não precisa de tanto assim, é eu que quero deixar ela mais escurinha para ela ficar mais visível e agora chegou no ponto que eu quero.